Oi, boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai dar início à live com o Thales, né? Então, a gente vai conversar um pouco com o Thales hoje sobre o trabalho de doutorado dele, tá? Então, vamos chamar o Thales aqui. Bom, já chamei o Thales, vamos esperar ele entrar. Oi, Thales, boa tarde, Olá, tudo tudo bem? jóia? Tudo Boa bem? tarde. Thales, antes de a gente começar, né, eu Sim. queria agradecer, né, a você por ter aceitado o convite, né, de conversar com a gente Uhum. sobre o trabalho que você desenvolveu, né, no programa de pós-graduação lá de Química, né, da UFJF, tá? Não, eu que agradeço a oportunidade de divulgar um pouco mais, um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia. É sempre uma oportunidade, né, de a gente divulgar e conversar, né, sobre o trabalho de uma maneira, eu acho que um pouco, né, mais informal, né? Sim, Você vai defender, né, a tese sim. esses dias, né? Que dia que vai ser? Aham. Vai ser no dia 20, na Dia 20. próxima terça-feira. Então, pessoal, tá todo mundo convidado, né? Quem se interessar aí pelo assunto, né, da defesa, o Thales ele vai realmente abordar aí o trabalho de uma forma, né, bem mais profunda e mais técnica, né? E Assim aqui a gente espero. vai, não, com certeza. E aí hoje, né, a gente vai conversar um pouco aqui sobre é, como que você desenvolveu o trabalho, né? Quais são os Uhum, resultados e contribuições, né? Da tese, que foi, né? Um período, a gente trabalha bastante, né? Você uhum. ficou aí nesse projeto bem interessante. Então, eu vou apresentar aqui o seu trabalho, né? Então, o Ok. título da tese de doutorado do Thales é o desenvolvimento de métodos espectrométricos e voltamétricos para avaliação crítica do teor de metais tóxicos presentes no cigarro e na fumaça inalada, considerando-se aspectos de bioacessibilidade pulmonar, né? Então, pelo Isso. título, a gente já, né, é, tem uma ideia, né, do assunto, então a gente percebe, né, vários aspectos, né, muito importantes em termos, né, de saúde, né? Sim, tem um Além impacto além bem da grande. química, né? Além da parte química, né? De Uhum. metodologia analítica, tem uma grande importância, né? Nessa área, tá? E esse É, trabalho do Thales, né? Só complementando, Thales, desculpa, ele foi não, orientado, tudo bem. né? Pelo professor Dr. Rafael Arromba de Souza e co-orientado pelo professor Dr. Renato Camargo Matos, né? E, Isso. desculpa. Então, Thales, para a gente começar aqui nossa conversa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória até aqui, né, dentro da Uhum. universidade. Então, contar um pouquinho, né, como foi sua graduação, como é que você resolveu, decidiu por fazer aí o doutorado. Tá ok. Antes de entrar até nessa parte da graduação, eu queria só mencionar um pouco da minha trajetória anterior, que eu acho que foi um dos fatores que não só me motivaram, mas
me ajudaram a trilhar esse caminho. Eu fiz o ensino médio numa escola técnica daqui da cidade, no Instituto de Laticínios Cândido Tochas. Em 2007 eu me formei técnico em laticínios. E eu ainda era menor de idade e eu acabei não ingressando no mercado de trabalho e preferi ter a oportunidade de continuar os estudos. Minha família me apoiou e tudo mais, então, para mim, aquele ponto foi importante até para me definir o curso que eu iria escolher. Eu acabei optando por fazer bacharelado em Química. Eu ingressei na UFJF em 2008 e durante todo o período de graduação, ou uma boa parte desse período de graduação, eu fiz iniciação científica no Laboratório Ladina, que é um laboratório de análises ambientais da Faculdade de Engenharia e que dá suporte, ou até então dava suporte, a uma especialização que eles tinham em análise ambiental. Então, eu auxiliava nas análises físico-químicas de água, de resíduos sólidos, entre outras amostras ambientais, em suporte a essa especialização. Mas para o final da minha graduação é que eu fui ter um contato propriamente dito, né, com a pesquisa em si, que foi quando eu me matriculei nas disciplinas de projetos 1 e 2. Até então era permitido, ou pelo menos era aceitável, fazer as duas de forma simultânea. E o professor Rafael aceitou o desafio de me orientar à época. E nós desenvolvemos um método para avaliação de ferro e zinco em amostras de queijo Petit Suisse, que é popularmente conhecido hoje como Danoninho. Uhum. Ali, eu acredito que nesse desenvolvimento desse trabalho, foi o meu primeiro contato com a pesquisa, né, com a rotina, com os métodos, a forma de trabalhar, de pensar dentro de um laboratório. E foi algo que me cativou muito. A gente sabe que é trabalhoso, a gente sabe que é desgastante, que consome tempo, que consome energia, né? Mas é algo, vamos pôr, viciante. E foi naquele ponto que, após a disciplina, que eu falei, não, opa, é isso que eu quero para mim. Então, Aí, logo após a disciplina de Projetos uhum. 2, eu tomei a decisão de fazer o processo seletivo para o mestrado e de lá para cá veio o mestrado, doutorado Aí, não, só e queria complementar, né? Porque para quem não conhece, né, o curso de graduação da Química na UFJF, essa disciplina, os projetos 1 e 2, é equivalente, né, ao que a gente chama de trabalho de conclusão de curso, isso. né? Então, só para situar um pouquinho, né, para quem não está habituado aí com a grade, né, do curso, então foi Uhum, essa sua escolha, né? Esse contato com a uhum. pesquisa, né? Na graduação se deu aí no finalzinho, né? Foi mais para o final, No quando eu final do fiz curso. a disciplina do Mas trabalho de ainda na conclusão de curso. graduação, né? Isso, na graduação. Uhum. E aí eu fui fazer o mestrado com o professor Rafael Arromba, e do mestrado a gente acabou emendando no doutorado também. Aí no doutorado eu já tive a orientação também do professor Renato. Ai, não, só lembrei uma coisa aqui, Thales, quando você falou Sim. do que você fez técnico, né? Eu também fiz curso técnico. Eu fiz um curso técnico em Química lá em São Bernardo do Campo, né, no Senai. E quando eu me formei, eu também era de menor, né? E aí eu tive um problema, né? Acho que parecido com o seu, que a gente não consegue entrar no mercado de trabalho, né? Eu tive um problema maior. Eu tenho experiência de um dia. Ah, Eu fui contratado e quando eu cheguei lá, descobriram, de certa forma, foi um erro que passou provavelmente pelo RH da empresa, quando eles olharam para a minha idade e falou, opa, peraí, você não pode estar aqui. no meu Aí, caso, eram dois fatores, né? Porque a maioria das vagas, elas exigiam, né, 18 anos, que eu não tinha, e tinha que ser homem também.
né? Uhum. E aí também foi aí que eu decidi que também não ia ficar como técnica, né? Não, E aí também eu fui para. Eu tinha passado já no vestibular, né? E aí eu fui também fazer a graduação. Então, assim, uma, uma não há coincidência aí nas arrependimentos, né? nossas, né? No nosso início aí da carreira. E então, né, agora falando do seu trabalho, Sim, você desenvolveu, né, métodos analíticos, então você desenvolve métodos para se detectar e quantificar, né, dizer quanto de metal que tem, e alguns metais tóxicos, né, pelo título aí, isso. que estão presentes no cigarro. E, então, eu Uhum. queria saber quais são esses metais que vocês analisaram. Nós desenvolvemos métodos analíticos para determinação de chumbo, cádmio, cobre e cromo. A princípio, a gente focou nesses 4 contaminantes, vamos por assim. Tá. E, então, assim, esses metais a gente sempre ouve, né? Dizer, esses que são metais que Sim, podem, né, fazer mal à saúde. Então, como são que as eles. figurinhas carimbadas Isso, a gente da sempre ouve, né? química. Fala de cádmio, chumbo, né? Cromo. Então, como que eles afetam a saúde do fumante? Uhum. Assim, para o cádmio e para o chumbo, não há nenhuma evidência científica. É bom a gente sempre, apesar de a gente estar num curso de química, falando de ciência, eu acho que mais do que nunca é importante a gente falar de evidências, né? E a literatura científica, ela não relata nenhuma evidência de que eles desempenham algum papel nutricional ou algum papel fisiológico no organismo. Pelo contrário, cádmio e chumbo são metais bioacumuladores. Eles são extremamente tóxicos, eles se acumulam no organismo, podem interagir com o DNA de diversas formas, causar algumas disfunções e gerar até câncer. São elementos perigosos quando dentro do organismo. Por outro lado, o cobre e o cromo, eles são metais essenciais ao organismo do ponto de vista nutricional. É claro que também o excesso, ele pode causar algum nível de toxicidade. Só que quando a gente está falando em cigarro, a gente está falando num metal que está sendo inalado. E quando inalado, esses metais eles apresentam toxicidade independente da sua forma. Podem causar irritação das mucosas respiratórias, entre outros processos de contaminação. E tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente ressaltar ainda, é que durante o processo o ato, né, de fumar, ele é um ato muito mais complexo do que a gente acender o cigarro e dar uma tragada. Existe uma química e uma física muito pesada envolvida ali. Diversos autores eles acreditam que, por exemplo, a temperatura da brasa, da ponta acesa do cigarro, ela pode atingir em alguns determinados pontos valores de temperatura de 1.000 a 1.200 graus Celsius. Então a gente tem várias reações ocorrendo ali. A gente tem várias reações de pirólise do tabaco, de vaporização de compostos voláteis, reações de complexação e tudo mais. Então a gente pode ter esses metais se complexando com outras substâncias e potencializando a sua toxicidade, além de que a gente tem também energia suficiente para que, por exemplo, o cromo ele além de ser uma figurinha carimbada na química analítica, ele tem uma peculiaridade muito grande. Ele tem 2 estados de oxidação bem conhecidos. O cromo 3 ele é essencial do ponto de vista nutricional. Porém, o cromo 6 ele é extremamente tóxico e ele é classificado assim como o cádmio e o chumbo. Ele é um contaminante carcinogênico. E alguns autores que estudam, que relatam trabalhos envolvendo o tabaco, eles acreditam que possa haver energia suficiente na brasa para fazer um processo de oxidação do cromo 3 a cromo 6, o que potencializa então o efeito tóxico desse metal quando presente no tabaco. Então, são, né, é interessante, né?
notar que tem toda uma química na hora que Sim. você está fumando, né? Que a Uhum. pessoa está fumando. Não por isso que no seu título, né, deu para perceber isso, que você fez, né, a análise no cigarro e na fumaça, né? Isso. Porque são dois sistemas diferentes, né? Sim, E, completamente. e aí, né? Então, continuando essa parte, já falando do cigarro, né? Que tipo de amostra de cigarro que vocês analisaram, né? E por que que vocês escolheram essas amostras? Porque existem, né, vários tipos de Sim. cigarro disponíveis, né? Então, eu queria que você contasse um pouco aí quais foram as amostras que vocês escolheram Uhum. para estudar e também eu queria que você se você pudesse explicar para a gente, né, como que essas amostras foram analisadas, né? Qual a técnica, né? Uhum. Assim, princípio, né, para as pessoas entenderem como que se faz esse tipo de análise. Sim. Respondendo a primeira parte da pergunta, nós trabalhamos com cigarros ilegais, cigarros fruto de contrabando. Uma das principais motivações de trabalhar com esse tipo de amostra é que nesses últimos anos a gente tem observado muito a inserção dessas marcas, vamos tratar desses cigarros no mercado nacional. No final de 2020, a Anvisa ela emitiu um relatório afirmando que a gente tem aproximadamente 90 marcas de cigarros que são ilegais sendo comercializadas. E são cigarros de ampla difusão. Eles apresentam um baixo valor de mercado, são extremamente acessíveis por conta do valor, facilidade de encontrar. Qualquer mercadinho, qualquer bar, padaria que a gente vai, sempre tem. É só saber perguntar que a gente tem acesso muito fácil. Infelizmente, né? E querendo ou não, a gente ainda tem hoje em dia uma parcela da população muito alta que é dependente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1/5 da população brasileira é dependente do tabaco. Então, a gente tem um volume muito grande de pessoas que utilizam desse produto e produtos com uma qualidade não avaliada, não testada, acaba despertando também o interesse da gente é, estudar, avaliar, ver o que há de diferente ou não ali. Com relação à segunda parte da sua pergunta, nós utilizamos duas técnicas analíticas para fazer os estudos, como eu mencionei no título da tese. Para determinação de cobre, cádmio e chumbo, a gente utilizou a voltametria de onda quadrada como técnica instrumental. É uma técnica que se baseia em aplicar um potencial constante numa célula eletroquímica contendo 3 eletrodos e medir a corrente elétrica resultante desse potencial aplicado. Basicamente, a gente aplica um potencial constante por um determinado tempo, onde esses metais eles vão se eletrodepositar sobre a superfície do eletrodo de trabalho. Eles vão ser reduzidos sobre a superfície do eletrodo. Numa segunda etapa, a gente faz uma varredura de potencial. A gente varre de um potencial negativo para um potencial positivo, onde esses eletrodos que estavam depositados na superfície, eles acabam sendo oxidados em potenciais característicos. À medida que esses potenciais característicos são varridos, né, chega a esses potenciais, a gente observa um sinal de corrente elétrica, que é o sinal analítico característico da técnica. Essa corrente elétrica ela é diretamente proporcional à concentração desses elementos na solução de amostra que a gente está avaliando. Então, a partir desse ponto, passa a ser possível a gente otimizar condições, fazer estudos e fazer as determinações desses metais de forma simultânea. Já para o cromo, a gente utilizou uma outra técnica, que é a espectrometria de absorção atômica, e para esse caso a gente utilizou o modo no forno de grafite, para tentar dar uma explicação assim bem
trivial e simples, acho que o fenômeno fundamental da técnica, a gente já consegue vislumbrar ele, por exemplo, na disciplina de Química Fundamental da graduação. Se a gente tem um átomo gasoso no seu nível fundamental de energia e incidir sobre ele uma radiação eletromagnética, ele é capaz de absorver essa radiação e promover um elétron seu da camada de valência para um nível superior de energia. Ele se torna um átomo excitado. Esse processo onde ele absorve a energia pode ser utilizado para fazer pode ser utilizado também para fazer a quantificação, que é basicamente o que a técnica faz. Então, os átomos, nesse caso, a técnica do cromo, eles absorvem a radiação eletromagnética, vão para o estado excitado. E a quantidade dessa energia que é absorvida pelo átomo também é proporcional à concentração dele na solução. Então, a gente otimiza as condições de análise e tudo mais, e a partir desse princípio, a gente consegue desenvolver um método para determinar não só o cromo, mas, falando amplamente da técnica, diversos outros micronutrientes e contaminantes minerais. É interessante, né? Porque então cada metal, né? Vocês têm um método mais apropriado, né? Então, você Sim, disse o método eletroquímico, quer dizer, uma resposta, o que basicamente você mede é a resposta da amostra quando ela é submetida a um tipo de corrente elétrica, né? E no caso do cromo, né? Aí a interação com a luz, né? Então, quanto de isso, que foi absorvido de luz, né, é proporcional ao quanto de metal. Então, é bem isso. interessante que vocês têm que procurar, né, investigar qual que é a melhor técnica, né, qual vai ser mais sensível para cada tipo de metal, né, É, nessa amostra. Então, imagino que seja um trabalho aí bem é, é, que demanda, né, bastante trabalho de bancada aí, né, para investigar os sim, parâmetros até é, chegar naquela condição, né, ideal. basicamente na química analítica é é tentativa e erro, né? É óbvio que a gente nunca trabalha às cegas, a gente sempre tem uma ideia do Uhum. que está fazendo para escolher o melhor caminho. Mas se deu errado, tenta de novo. Tenta de novo, né? Exatamente. E aí, então, depois, né, que vocês desenvolveram esses métodos, fiquei curiosa de saber, vocês encontraram realmente esses metais nos cigarros, né? Quanto que tinha, se é uma quantidade é, grande ou não, como é que foi? Sim, foi, pelo menos para mim, foi algo um pouco surpreendente. É lógico que quando a gente começa um trabalho, a gente sempre espera ter um resultado positivo. Uhum. O professor Rafael, ele gosta de falar, gente, não encontrar também um resultado. E é até bom, às vezes, dependendo do tipo de situação. Mas a gente sempre cria uma expectativa, nossa, eu preciso achar, Hum. porque eu propus e se não tiver, o que que eu faço? Já era esperado dentro daquilo que a gente acredita. O cigarro, desde a década de 70, ele já vem sendo estudado e já vem demonstrando a sua nocividade à saúde. Mas eu confesso que eu me surpreendi um pouco com os valores. Eu até anotei aqui alguns. Por exemplo, para o chumbo, nós tivemos concentrações variando de, por exemplo, 1,8 a 9,9 microgramas de chumbo por cigarro. O cobre variou de 7,2 a mais ou menos 43 microgramas por cigarro. E o cromo variou de aproximadamente 1 a 3,9 microgramas de cromo por cigarro. O cádmio ele permaneceu abaixo dos limites de detecção. É importante a gente ressaltar que não necessariamente não tenha, apenas que a técnica analítica que a gente escolheu, ela não teve sensibilidade suficiente para quantificar com precisão e exatidão aceitáveis. Mas pode sim ter cádmio presente ali nas amostras também.
Abaixo do que o seu Abaixo, método, né, é detecta. abaixo dos limites Isso. que o método que a gente desenvolveu tem capacidade Uhum. de detectar. Tá. Então, quer dizer, né, essas quantidades, a gente pensando, né, você falou microgramas, quer dizer, né, 1 milésimo de grama, É, não, de miligrama, né? isso, um milésimo Isso, de. né? A gente acha que parece, né, pouco para gente que, né, no Isso, dia a dia a gente fala gramas, né? Mas para um metal tóxico, né, é uma E quantidade assim, esses razoável valores eles são por por cigarro. cigarro, exatamente, né? Então, um Quem cigarro, né? fuma nunca se contenta com um só. A gente observa. Quem é dependente fuma 10, 12, 15 cigarros por Por dia. dia, é. Imagina isso ao longo de uma vida. E o metal é cumulativo, né? Então É, ele vai, realmente. Então, assim, realmente é um dado preocupante, né? sim, demais. Para quem é dependente de cigarro, né? Dependente químico. E aí, além, né, do metal no cigarro, eu vi que vocês também analisaram os Uhum. metais na fumaça. Sim. Né? E aí, então, queria saber, como você disse que tem toda uma química, né, que é bem Uhum. complexa quando o cigarro, a pessoa está fumando, né? Então, ela vai Sim, aspirar, tem o fogo, né? Tem o calor, ela isso. vai aspirar a fumaça. Também tem a questão, né? Eu acho que depois você pode falar da fumaça que as pessoas que estão perto, né? Uhum. Também aspiram, né? Então, que a gente chama do Sim. fumante passivo. Então, como é que foi esses teores na fumaça? Vocês acharam teores diferentes? Como é que foi? Sim, é um pouco diferente. Acho que assim, antes de mais nada, a gente tem que pensar que quando o fumante, né, ele acende o cigarro, a gente considera que toda a contaminação está vindo do tabaco. E, de certa forma, foi isso que a gente observou avaliando os materiais de forma separada. Toda contaminação, todo material tóxico, ele provém, de fato, do tabaco. Só que quando a gente acende o cigarro e começa a fumar, a gente vai ter uma partição dessa contaminação nas diferentes frações que vão ser originadas do cigarro queimado. Então, basicamente, parte desses contaminantes ficam retidos na cinza e outra parte vai para a fumaça. E essa parte que vai para a fumaça é a parte interessante e complexa ao mesmo tempo. Como você falou, entre os intervalos de tragada, o cigarro continua queimando, a brasa continua queimando o tabaco e gerando compostos, volatilizando, né, compostos tóxicos e eliminando para o ambiente. Essa fumaça, ela talvez seja a mais prejudicial, que seria a fumaça que o fumante passivo tem acesso inicialmente, uma porque não há nenhuma filtração dela. Ah, Então, tá. ela está carregando todo o material tóxico que está sendo pirolizado do tabaco para o ambiente. E a grande, não vamos falar vantagem, mas a grande peculiaridade dela é que ela acaba sendo diluída para o ambiente. Muitas das medidas restritivas de, por exemplo, fumar em ambientes fechados, em bares, casas noturnas, cinema, entre outros, coisas que antigamente eram normais até Uhum. então, hoje já não são mais, se dá por isso, porque se acaba não diluindo essa fumaça mais para o ambiente, ela fica contaminada e todo mundo vai respirando aquilo ali. Sim. E durante o processo de tragada, então, quando você puxa o ar pelo filtro, você vem puxando a fumaça também que está sendo originada ali da combustão do tabaco. Só que essa fumaça ela é filtrada. Então, parte dela passa e vai ser inalada para o pulmão e outra parte fica retida no filtro. Então, a gente tem essa diferença aí entre as diferentes partes constituintes do cigarro. E nesse ponto a gente simulou os processos de queima do cigarro, de acordo com parâmetros já pré-definidos
para uma queima simulada, simulando o ato que um ser humano faz ao fumar o cigarro. Então, nós simulamos o tempo de tragada, o volume, o intervalo entre uma tragada e outra, e fizemos a coleta das amostras de fração gasosa, né, de fumaça. Os resultados eles são um pouco diferentes, porque, igual eu falei, provavelmente a maior parte ela é eliminada na fumaça que o fumante passivo tem acesso inicialmente. E a que é inalada pelo pulmão, ela fica parcialmente retida no filtro. Uhum. Mas os resultados ainda assim, eles são um pouco interessantes e eles demonstram também valores, acho que relativamente altos. Nós conseguimos quantificar para esse tipo de amostra valores de chumbo e cobre, para o chumbo variando de 0,1 a 0,4 microgramas por cigarro, enquanto que para o cobre variou de 0,1 a aproximadamente 1,5 microgramas. Uhum. Então, assim, comparativamente, por exemplo, o cobre, que no tabaco tinha aproximadamente de 7 a 43, agora a gente tem de 0,1 a 1,5. São valores ainda altos, igual eu falei, se a gente Uhum. considerar o número de cigarros, o tempo da Sim, com vida que a certeza. pessoa passa fumando, o pulmão vai se deteriorando rapidamente. E se tiver alguém próximo que está fumando, está Vai dividindo, junto. vai junto, né? Está dividindo os metais tóxicos aí, né? É literalmente no amor e na dor. É, exatamente. E aí você disse, né, então, que você simulou essas condições, né? Que eu acho que é isso que no seu título do trabalho é bioacessibilidade, né? Está relacionado aí. Então, eu queria só que você comentasse com a gente esse termo, né? O que que vem a ser essa Uhum. bioacessibilidade? Assim, essa questão de simular é um pouco diferente. Porque Tá. quando a gente vai fazer a coleta, a gente se preocupou em fazer a coleta tentando simular uma condição como se estivesse fumando mesmo. Fosse, vamos pôr um pulmão artificial, Tá. para evitar, por exemplo, puxar toda a fumaça, acender o cigarro e puxar toda a fumaça dele através do filtro. Sendo que não é isso que realmente acontece. As pessoas que Uhum. fumam, elas dão uma tragada, para, conversa, solta a fumaça para o ambiente, para o passivo continuar inalando mais Aham. ainda. E a gente tentou simular exatamente esse ato. E nessas condições, a gente criou um aparato que permitiu fazer, a gente construiu um aparato que permitiu fazer esse tipo de coleta. Aí entra a questão do estudo de bioacessibilidade também. Existe uma diferença, assim, todo mundo às vezes confunde bioacessibilidade com biodisponibilidade. Para dar um exemplo bem rápido, bem genérico, vamos supor que a gente pegue uma barrinha de cereal. Os conceitos para a parte nutricional, eles são bem próximos daqueles utilizados para a parte pulmonar, vamos supor. Na barrinha de cereal, digamos que nós tenhamos 200 miligramas de cálcio. Tá. Uma parte daquele cálcio, ele vai estar associado a outras macromoléculas, a proteínas, enzimas e outras substâncias que o organismo vai acabar não tendo acesso. Mas uma parte o organismo vai ter acesso. Então, toda a parte que o organismo tem acesso, a gente chama de fração bioacessível. Ah, tá. Agora, dessa parte que ele teve acesso, ele vai absorver só uma parte. E essa parte que ele absorveu, a gente chama de fração biodisponível. Quando a gente traduz isso para o ambiente pulmonar, os conceitos são os mesmos. Então, a gente poderia afirmar que, por exemplo, todo material que é inalado para o pulmão e que acaba sendo solúvel no trato respiratório e fica ali disponível para ser absorvido, é uma fração bioacessível.
Aquela certo. fração que está solúvel e acaba sendo absorvida seria a fração disponível. Então, nesse sentido, para a gente realizar esse tipo de estudo, a gente acaba tendo que simular algumas condições pulmonares. Para o nosso trabalho, a gente simulou o líquido que é excretado pelas células alveolares e que tem uma capacidade e a propriedade de quebrar a tensão superficial da água e do líquido que está presente no pulmão e facilitar, assim, as trocas gasosas Tá. dentro do pulmão. Então, a gente pegou esse líquido pulmonar simulado, colocou dentro do recipiente, onde era borbulhada a fumaça nas condições de queima simulada. A gente Uhum. simulava o ato que a pessoa tem de fumar, borbulhando a fumaça dentro desse líquido. E a partir daí a gente consegue fazer o estudo avaliando qual seria a fração que estava na fumaça que está disponível para ser absorvida pelo pulmão. Aquilo que Entendi. realmente seria agressivo, de certa forma, Por isso ao que é nosso a corpo. de bioacessibilidade, né? E Isso. aí, para biodisponibilidade, aí teria que fazer um ensaio a mais, por exemplo, né? Uma outra etapa, né? Assim, é É, um outro conceito, sim, né? seria outro conceito. Assim, Uhum, eu acho que assim, alguns autores eles têm considerações até um pouco diferentes. uhum, Mas a gente teria que levar em consideração outros fatores, fazer um tá, ensaio um pouco mais amplo, um pouco mais complexo. E dentro das condições que a gente tinha de momento, isso foi o que era possível para a gente executar no momento. tá. E aí, então, para a gente finalizar, né? Que a gente já Uhum. está aí, é, já estamos estourando o nosso tempo aí, Thales. A gente se empolga, né? Falando. Sim, Mas é que não é um tem tema, como. é um tema muito interessante, tem muita coisa, né, para discutir. Mas eu queria que você finalizasse, então, contando para a gente, né, quais são as principais contribuições aí do seu trabalho de doutorado. Uhum. É, assim, de maneira geral, como eu falei, a gente tem um mercado que a gente, antes de tudo, a gente tem uma legislação que ela é modelo para vários países. Ela é bem rígida, ela é bem ampla e ela é bem abrangente. Mas a gente tem um problema de fiscalização. Tá? E a fiscalização ela é muito falha. Tanto é que, por exemplo, a Anvisa, há menos de um ano, falou que tem 90 marcas de cigarros ilegais no país. Pelo menos, se esse número não aumentou. E a gente está falando só de cigarro de contrabando. A gente ainda tem cigarro falsificado, que é um outro departamento problemático Exatamente. também. Talvez seja até E, mais problemático, né? sim, porque aí ele é vendido no preço alto sem ter controle algum Sim. também. E não tem um E o processo de consumidor não fiscalização. está, né? Ele está sendo enganado, né? Apesar Ele é de ele lesado saber que não faz. duplamente. É, apesar de saber que o E, cigarro faz mal, né? Mas imagina um falsificado ainda, né? sim. É, E, assim, e de acordo com alguns estudos que a gente observa na literatura, onde alguns pesquisadores comparam, né, essas marcas falsificadas com as marcas genuínas, a gente observa que geralmente essas marcas genuínas apresentam concentrações mais elevadas que as falsificadas apresentam concentrações mais elevadas que as genuínas. Como não há uma fiscalização, a gente acredita e pressupõe que possa haver essa diferença também com esses produtos de contrabando. Eles podem apresentar concentrações mais elevadas de outros contaminantes, não só os metais, o que pode prejudicar a saúde também. Então, eu acho que uma das conclusões e contribuições do trabalho para a sociedade seria essa, servir como alerta de que a gente tem produtos não fiscalizados inseridos no mercado, que a qualidade deles não é boa, apesar do cigarro em si já não ser algo bom, e tem que ter esse tipo de cuidado ao comprar e utilizar esse tipo de produto. uhum, Além disso, o trabalho ele
todos os resultados nos proporcionou ter 2 trabalhos publicados em revistas científicas, um com a parte dos resultados obtidos pela espectrometria de absorção atômica, e a gente destaca que o método que a gente desenvolveu, ele foi comparável a metodologias disponíveis na literatura também, que apresentam um custo analítico muito superior. São metodologias baseadas na espectrometria de massas, no plasma, na espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. São técnicas bem mais caras daquela que a gente usou. Além disso, os resultados que a gente obteve pela voltametria de onda quadrada, esses resultados também foram publicados, e até então, pelas pesquisas que a gente realizou nos bancos de dados que a gente tem acesso, foi um dos primeiros trabalhos que relataram o desenvolvimento de um método para avaliar metais em amostras de cigarro, utilizando essa técnica instrumental. Então, assim, a gente acredita que está tendo uma divulgação e uma aceitação na comunidade científica muito ampla em virtude desses resultados e desses trabalhos. Tá. É muito interessante, né? Então, assim, conseguir desenvolver um método mais barato, né? E que seja comparável a essas técnicas, né? Que exigem, né, insumos, reagentes caros, né? E também o equipamento é muito mais caro, né? Então, acho assim, bem interessante. Cada um vai ter os seus prós e contras, mas nesse sentido, em termos de sensibilidade para determinar o cromo, a nossa técnica foi comparável a essas outras técnicas. Muito, muito bacana o trabalho, viu, Thales? Então, eu acho que, né, a gente vai finalizando por aqui. E então, eu queria, né, antes de finalizar, agradecer novamente, né, Thales, para a sua disponibilidade de conversar com a gente, de contar do seu trabalho e parabenizar, né, você pelo trabalho, parabenizar, né, o seu orientador, o professor Rafael, e o seu orientador, o professor Renato. Tá? Então, queria agradecer também o pessoal, todo mundo que acompanhou a nossa live. Né? Quem não conseguiu acompanhar, né, perdeu algum trecho, a gente vai deixar ela gravada no Instagram. Tá bom? Então, obrigada, Thales. E Eu que agradeço pela oportunidade de novo. bom finalzinho de tarde para todo mundo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.